todos os colegas, professores, professoras, servidores, servidoras, estudantes presentes. Marcamos para 9 horas, mas a nossa pontualidade britânica a brasileira. Vamos começar, então, a nossa discussão sobre a reforma da Previdência, chamando para a mesa de abertura Dr. Leandro Madureira, que é assessor jurídico nacional do ANS e tem prestado um grande serviço nessa área. Dr. Leandro, por favor. Inicialmente, agradecer a presença de todas as pessoas aqui no recinto e registrar um esforço que a ADUEP vem fazendo, tanto do ponto de vista da luta cotidiana no enfrentamento da reforma da Previdência, como também a contribuição que a gente tem buscado trazer, não apenas na luta, mas também na própria formação política, na compreensão do que é essa reforma da Previdência e seus malefícios. A gente vem, já neste embate, desde o governo Temer, só para pegar os últimos anos, desde o governo Temer, a gente vem tocando essa luta contra a reforma da Previdência. E também, a época do governo Temer, nós trouxemos também o Leandro aqui fazer uma fala conosco sobre essa questão da reforma da Previdência naquele momento. E aí, em 2017, 2018, fomos vitoriosos, conseguimos naquele momento barrar a reforma apresentada pelo então presidente Michel Temer. No atual momento, politicamente temos uma leitura que essa proposta, a reforma da Previdência, é uma proposta muito mais danosa à classe trabalhadora. E aí, quando a gente fala classe trabalhadora, a gente pega do operário que trabalha na Alpargatas, na Coteminas, na Silvânia Metalúrgica, até um professor da Universidade Federal Campina Grande, Universidade Estadual da Paraíba, o IEF. Então, enquanto classe trabalhadora, essa reforma da Previdência acaba atacando os direitos de todos nós. Uns mais, outros menos. Mas ninguém escapa da tesoura da reforma da Previdência. Ainda ontem, num debate na UFCG, eu não vou contar um milagre totalmente, mas enquanto o professor Leandro respondia um professor que perguntou sobre a aposentadoria dele, que está batendo na porta, depois da resposta do professor Leandro, do doutor Leandro, ele começou a responder. Eu pensei, ufa, o colega professor se livrou da reforma da Previdência, mas não se livrou. Ele acabou sendo pego porque a alíquota vai aumentar, então pega todo mundo. Então é uma reforma que ninguém passa, entre aspas, impune por ela. E aí, colocar que nesse momento também nós achamos fundamental trazer o doutor Leandro aqui, na Paraíba, aqui em Campina Grande, para um debate com os professores, servidores, funcionários, estudantes da UEPB, né? E também essa discussão com aquelas pessoas que compõem o Comitê Campinense contra a Reforma da Previdência, que foi esse debate feito ontem à noite em conjunto com os colegas da UFCG. É isso, não vou me alongar mais nessa discussão, dizendo ao doutor Leandro que mais uma vez é bem-vindo ao EPB, bem-vindo a Campina Grande, e que nós, enquanto professores, temos sim a obrigação de continuarmos participando das atividades políticas que visam barrar esta reforma, e temos sim a obrigação de, enquanto professor, discutir com nossos alunos os malefícios dessa reforma, inclusive para eles. A mídia tenta de todas as formas
passar a necessidade imperativa da reforma da Previdência. Mas vocês vão ver, após a explanação do Dr. Leandro, que esta reforma já foi feita e que hoje não existe mais esta necessidade urgente da reforma. Muito pelo contrário. Essa reforma pode até mesmo aumentar o déficit ao invés de reduzir, como eles têm colocado, principalmente quando se pensa na história da Previdência por capitalização. Enfim, é isso. Afinal de contas, passar para a próxima mesa, porque a estrela hoje é o Dr. Leandro. A gente deve estar aqui tomando o espaço de quem veio exatamente para passar informações mais precisas sobre essa questão. Então, desfazendo a mesa de abertura, chama a doutora Carla, que é assessora jurídica do EPB, para compor a mesa, e a professora Elizabeth Vale também, para compor a mesa para a diretoria da UEPB. Elizabeth e Carla, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e deixar registrado o meu agradecimento à presença do querido Dr. Leandro. Vocês vão ser presenteados com uma palestra incrível sobre reforma previdenciária e o que vem por aí, que não é muito bom. Então, aproveitem. Temos aqui uma capacidade, um expert em direito previdenciário para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, ficamos muito felizes com essa iniciativa da UEPB, que trouxe o Dr. Leandro Madureira de Brasília para dividir o conhecimento dele com todos vocês. Bom dia a todas e a todos. Temos aqui de metodologia, né? O doutor Leandro vai falar, vai fazer a exposição aqui em torno de 40 minutos, e aí depois a gente abre para discussões, né? Para levantar questionamentos. Eu acho que perguntas tem muitas, né? Muitas gerais e muitas individuais. A gente tira isso pelo que se chega no EPB, né, Carlos? Então a gente passa a palavra para o doutor Leandro. Bom dia. Bom dia. Todo mundo está acordado? Muito bem. Vamos lá então. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui outra vez, né? Apesar das minhas palavras não serem muito agradáveis, pelo tema, né? Pela modificação que querem fazer. Eu particularmente me sinto muito realizado de cumprir essa atividade. Então, agradeço a direção do sindicato, a doutora Carla, sempre tão gentil e generosa, a doutora Grace também, e a todos os colegas que colaboram para que esse evento possa acontecer. E sem mais delongas, então, a gente passa a essa exposição. Eu vou ficar de pé, tem problema, Fred? Fred, tem problema eu ficar de pé? Não? Então, vou ficar de pé para poder facilitar. Vamos lá então, pessoal. Só para que eu tenha uma ideia, tem estudante aqui? Levanta a mão. Uma colega. O resto, todos os outros presentes são professores e servidores. Ok, então vamos lá. Eu vou utilizar como parâmetro dessa apresentação esse roteirinho, tá? Vou falar primeiro das regras que estão em vigor hoje, regras constitucionais, porque a Previdência ela tem previsão constitucional ainda. Depois eu falo de uma determinação que vai afetar a Previdência de todos os estados, de todos os municípios do país. Depois eu vou falar sobre a Previdência complementar, que ainda não é uma realidade dos estados, mas que será. Falo da proposta de reforma da Previdência e aí eu abordo os pontos que são mais importantes nessa luta contra a retirada de direitos, ok? Se quiserem me interromper enquanto eu estou falando, fiquem à vontade, tá? A despeito de termos um tempo ao final
para conversar sobre as dúvidas. Então, rapidamente aqui, eu tenho esse histórico de todas as modificações previdenciárias que já foram feitas na nossa Constituição. Esse primeiro quadrante, melhor, esses 3 primeiros quadrantes são as regras gerais da Constituição, a regra existente lá em 1988, quando a Constituição foi promulgada, a regra existente em 1998, com a primeira alteração constitucional, e a regra existente com a segunda alteração constitucional em 2003. E aqui eu vou me ater somente a essa parte em amarelo, que são as regras vigentes hoje. Então, o servidor público que ingressa no serviço público a partir de 2003, que eu imagino que seja a realidade de uma parte dos colegas aqui presentes, eles se submetem a essas regras previdenciárias, ou seja, a mulher vai se aposentar quando tiver 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Para essa pessoa que ingressa a partir de 2003, ela não tem uma aposentadoria com paridade ou com integralidade. A aposentadoria vai ser calculada pela média aritmética das 80% maiores contribuições. Leandro, quem entrou antes de 2003? Daí a gente tem a aplicação de 3 regras de transição. Essa primeira em azul, que eu não recomendo para ninguém, porque ela é muito ruim, ela é uma regra que diminui muito o valor do benefício. A regra em vermelho, que é a mais utilizada, ela é aplicável para todo servidor público que tiver ingressado em cargo público efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003 e que gerará direito à paridade e à integralidade, ou seja, o servidor se aposenta tendo como referência a sua última remuneração e os aumentos que acontecerem para os servidores que estão em atividade refletem para os servidores aposentados. Para que o servidor consiga se aposentar com base nessa regra, tem que ter 55 anos de idade, no caso das mulheres, 30 de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. E o homem precisa ter 5 anos a mais, ou seja, 60 de idade, 35 de contribuição. Ok? Conseguiram se localizar aqui? Quem ingressou antes de 2003, levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem ingressou depois de 2003? Perfeito. Então, quem ingressou depois de 2003 não tem paridade e não tem integralidade. Quem ingressou antes de 2003 tem paridade e tem integralidade, isso pelas regras atualmente vigentes. Ok? Bom, então, aqui no caso do Estado, nós temos, além dessas regras, uma outra regrinha que foi introduzida pela Emenda Constitucional 47 de 2005. Essa regra ela é aplicável para quem ingressou antes de 98. Tem alguém que ingressou antes de 98 aqui? Vocês. Você indelicado, qual que é a idade de vocês? 63? 58? Ok. Então essa regra aqui para vocês não vai ser muito mais benéfica do que a outra. Essa regra ela é muito utilizada para quem tem menos do que 55 anos de idade, no caso das mulheres, e menos do que 60 anos de idade, no caso dos homens, e tem um tempo de contribuição muito grande. Então, essa regra permite que quem tem mais do que o mínimo necessário de tempo de contribuição possa diminuir a idade mínima. Então, por exemplo, se eu tenho 36 anos de contribuição, eu me aposento com 59 anos de idade. Se eu tenho 37 anos de contribuição, eu me aposento com 58. Então, cada ano de contribuição que eu tenho a mais, eu retiro um ano da idade mínima. Ok? Deu para entender? Então, perfeito. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Vou abrir o trago, tá? Bom, essa palestra de hoje, ela tem uma ordem um pouco invertida. Por quê? Porque geralmente, quando eu vou falar sobre reforma da Previdência para quem é servidor federal, a gente já tem uma realidade no Serviço Público Federal, que é a Previdência Complementar. Estamos trabalhando, não? Que é a Previdência Complementar. A Previdência Complementar para o servidor público federal, ela cria um detalhe muito importante. Por quê? Quando a União decidiu criar a Previdência Complementar para os seus servidores públicos,
automaticamente ela limitou a aposentadoria dos servidores ao teto do INSS. Então lá no INSS a gente tem um teto máximo de benefício, que é de aproximadamente R$ 5.600. A União só paga até R$ 5.600 como benefício da Previdência Pública para quem ingressou a partir de 2013. Essa Previdência Complementar não existe ainda no Estado, tá? Mas, pela PEC, pela PEC apresentada pelo governo Bolsonaro, caso essa proposta seja aprovada, os estados deverão criar a Previdência Complementar para os seus servidores num prazo de até 2 anos da aprovação da PEC. Então, se por um acaso nós tivermos a aprovação da emenda constitucional oriunda da PEC 6, da PEC do Bolsonaro e do Paulo Guedes, se essa reforma for aprovada, todos os estados do país e todos os municípios que possuem regime próprio dos seus servidores deverão criar um sistema de previdência complementar para esses servidores. E qual que é o problema da previdência complementar? É que ela limita, quando ela é criada, ela limita a previdência ou a aposentadoria dos futuros servidores ao teto máximo do benefício do INSS, de R$ 5.600, tá? Então isso é uma determinação vinda da PEC 6. Além disso, nós temos uma outra determinação que também é muito importante. A despeito do presidente Jair Bolsonaro não influenciar, com muitas aspas, diretamente na aposentadoria de cada um de vocês que são servidores do Estado, ele trouxe uma previsão muito impactante para quem é servidor estadual e municipal. Ele diz que todos os estados e todos os municípios deverão aplicar imediatamente as regras da PEC 6, num prazo de até 180 dias da sua promulgação. Então, quando a gente ouve o Paulo Guedes falar na televisão de que vai mudar as regras previdenciárias, não vai mudar só para quem é servidor federal, não vai mudar só para quem é vinculado ao INSS, vai mudar para todo mundo. Todo mundo que faz parte do sistema de previdência será afetado pela proposta de reforma do Bolsonaro e do Paulo Guedes, tá? Além disso, houve uma terceira determinação da PEC 6 que também é muito importante. A gente vai ver mais ao final da apresentação que nós teremos um aumento da alíquota previdenciária que vocês pagam. Hoje aqui no estado vocês pagam quanto? 11%? Alguns estados a gente tem uma alíquota de 14%, né? Mas pela proposta do Bolsonaro, nós teremos uma alteração da alíquota para todo mundo. E essa majoração pode chegar até 22%, a depender da faixa salarial em que essa pessoa está incluída. Mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Então, as primeiras modificações que a PEC 6 de 2019 promoverão para vocês, servidores do Estado, são essas. Primeiro, a criação de uma previdência complementar, limitando essa aposentadoria dos futuros servidores ao teto do INSS. Segundo, aumento da alíquota de contribuição. E terceiro, aplicação imediata da reforma da Previdência para todo mundo. Ok? E aí a gente tem que falar de como é essa Previdência complementar. Em vários estados nós já temos essa Previdência complementar, tá? Em Brasília, no Distrito Federal, já existe Previdência complementar no servidor público. São Paulo, Paraná, alguns estados já criaram esse sistema de Previdência complementar. Eu vou falar o exemplo do servidor público federal, para que vocês, enquanto organização sindical, percebam o ataque que será gerado. Isso daqui independe da reforma, tá? Se o governador quiser criar uma previdência complementar hoje, ele pode, tá? Que a gente tem uma permissão constitucional para que isso seja feito. Agora, se a reforma for aprovada, não vai depender dele querer, ele será obrigado a criar essa previdência complementar num prazo de 2 anos, ok? E como é que funciona essa previdência complementar? Previdência complementar, ela... Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu falo um pouquinho mais slide.
A previdência complementar, ela vem em contraposição às regras clássicas da aposentadoria dos servidores públicos. Desde a primeira modificação do texto da Constituição, lá em 1993, a gente começa a observar um movimento de alteração das regras previdenciárias dos servidores públicos com uma tentativa de aproximar o regime dos servidores ao regime do INSS. Então, todas as alterações previdenciárias da Constituição foram feitas com esse objetivo, tornar as regras o mais próximo possível. A previsão do sistema de previdência complementar no texto da Constituição aconteceu em 1998. Então, desde 1998, a Constituição permite a criação de um sistema de previdência complementar. Lá na União, esse sistema só foi criado em 2012. Então, de 98 até 2012, a gente não teve previdência complementar no país. A partir de 2012, foi instituída uma lei, a Lei 12.618, que falou: União, você pode criar uma entidade fechada de previdência complementar para gerir essa previdência fechada para os servidores públicos. Então, o objetivo principal é o quê? Gerar uma aproximação do regime próprio com o regime geral. É gerar uma modificação de regras da Previdência que coloque todos nós sob o mesmo tipo de benefício. Tá? Há alguns que defendem, inclusive, a criação de um único sistema para todo mundo. Tá? Mas como isso é uma modificação muito drástica, essas modificações têm sido feitas paulatinamente. Então, lá na esfera federal, a Lei 12.618 permitiu a criação desse sistema. E o que é esse sistema de previdência complementar? Bom, a previdência pública, todo mundo tem uma ideia de como funciona, né? Todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis pela manutenção de um sistema público de previdência. E nós contribuímos para esse sistema, não para que vá um dinheirinho para minha conta, mas sim uma contrapartida ao trabalho que eu exerço. Eu contribuo para o sistema de previdência. O que me vincula ao sistema de previdência é o exercício do trabalho. Seja trabalho na iniciativa privada, junto ao INSS, seja trabalho na iniciativa pública, junto aos regimes próprios. Aqui, na Previdência Complementar, a contribuição não é para a União, não é para o Estado. Essa contribuição é feita para uma instituição privada. Essa instituição privada recebe o nome de entidade fechada de previdência complementar. É um órgão. Lá na União, essa entidade fechada de previdência complementar recebe o nome de FUNPRESP. O FUNPRESP, portanto, é a entidade criada para fazer a gestão dessa previdência complementar. E como é que ela funciona? Ela oferece um contrato para o servidor público e fala: ó, e esse contrato é um contrato mesmo, tá? Não é fictício não, é um contrato físico. E nesse contrato ela fala: eu tenho aqui um plano de benefícios. Esse plano de benefícios diz: você terá direito ao benefício XYZ, que será calculado da seguinte ou dessa outra forma, tá? Esse contrato, ele pode ser alterado? Pode. Por quê? Porque ele é um contrato de longo prazo. Eu estou contratando hoje um direito que eu vou usufruir daqui a 30, 40 anos. Né? Então, com o passar dos anos, esse contrato ele pode ser readequado. A gente pode ter modificações desse contrato, inclusive unilaterais, que serão aplicadas ao servidor público. Então, vamos pegar o exemplo do aluguel. Qual que é o nome do senhor? Luiz. Vou alugar uma casa do senhor Luiz. Falou: ó, senhor Luiz, eu quero alugar a casa do senhor por 12 meses e vou pagar R$1.000 por mês, beleza? Ok. Isso é o contrato que vai vigorar por 12 meses e esse contrato com o senhor Luiz não pode ser alterado. Concorda comigo? Na Previdência Complementar, vamos imaginar que o senhor Luiz fosse a Previdência Complementar. Daí ele vai falar: Leandro, eu estou te oferecendo um plano de benefícios em que eu, Previdência Complementar, vou te pagar um benefício de X mais Y. E aí o senhor Luiz identifica, enquanto Instituto de
previdência que daqui a 6 meses ele não tem condições de pagar aquele benefício inicial. Ele fala, ó, aquele benefício de X mais Y não vai dar para mim, eu vou te pagar só X. E eu, enquanto participante desse plano de previdência, terei essa nova regra, alterada unilateralmente pelo seu Luiz, aplicável ao meu caso. Tá? É assim que funciona o sistema de previdência complementar. Ele é um contrato de natureza privada, de adesão facultativa, mas como ele é um contrato de longo prazo, ele tem essa flexibilidade das regras que ele traz. Ok? E isso já foi reconhecido como válido pela nossa jurisprudência. Certo? Bom, e como é que vai funcionar as contribuições para essa previdência privada? Como eu disse, a partir do momento que eu crio no Estado a previdência complementar, eu limito a aposentadoria pública ao teto do INSS, certo? Então a previdência pública hoje não tem limitação ao teto do INSS aqui no Estado. A partir do momento em que se cria essa previdência complementar, essa previdência pública pagará no máximo o teto do INSS. Quem quiser ganhar além do máximo tem que tentar algumas alternativas. Quais alternativas? Ganhar na Mega Sena, receber uma herança legal, né? Existem essas possibilidades disponíveis para todos nós, né? E tem a previdência complementar, que não vai deixar ninguém rico, tá? Não se iludam. Mas a previdência complementar, ela permite que esse servidor contribua com um percentual de até 8,5% sobre aquilo que passa do teto do INSS. Então, se eu recebo 10 mil reais, eu vou contribuir sobre o teto do INSS da minha previdência pública, e aquilo que passa do teto do INSS eu vou contribuir para a previdência privada. A União vai fazer a mesma contribuição para a previdência privada. E quem vai receber essas contribuições é esse Instituto de Previdência, essa entidade fechada de previdência complementar, que vai fazer a aplicação desse dinheiro aonde? No mercado financeiro, na bolsa de valores, mercado imobiliário, tá? Como aqui a gente está numa relação de natureza privada, o valor do meu benefício futuro vai depender do quanto esse dinheiro tiver sido bem investido. E esse dinheiro sempre é bem investido? Não. A gente pode lembrar do caso do Postales. Postales, né, que é a previdência privada dos funcionários dos Correios, teve um rombo gigantesco no seu sistema de fundo de pensão, na sua previdência complementar, por fraude, por mau investimento, por captação ilícita de recursos. Tá? Então a previdência complementar, nesse caso, ela não promete um benefício específico. O valor do meu benefício vai depender daquilo que eu tiver acumulado ao longo dos anos com as minhas contribuições e com as contribuições do meu ente federativo. Ok? Deu para ter uma ideia de como funciona a previdência complementar? Essa é uma realidade que será existente independente da reforma apresentada pelo Bolsonaro. Com a reforma do Bolsonaro, isso será aplicado num prazo de até 2 anos. Tá? E 2 anos passam bem rápido. Aqui eu trouxe também, só para exemplificar, aqui eu estou falando das vantagens e das desvantagens. Como a gente ainda não tem a previdência complementar, eu vou pular essa parte. Só uma questão. Pois não. Mas quem já é servidor público vai continuar nesse, por exemplo, no Estado, né? Porque da já não está estando sem essa previdência complementar. Sim, quem já é servidor público faz parte dessa previdência complementar somente se quiser. Lá na União foram abertas janelas de migração, ou seja, pessoas que estão na mesma situação de vocês, que optam por abrir mão dessa regra previdenciária e passar por uma regra futura. Uma regra que aqui, como eu disse, tem vantagens e desvantagens. Tá? Então deixa eu falar das vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens, né? Então vamos imaginar que o governador decida criar a previdência complementar para o servidor público. Quem já é servidor público hoje vai ser afetado diretamente? Não. Mas eu posso, enquanto servidor público atual, migrar para essa nova sistemática. Tá?
Quais são as vantagens? Primeiro, a gente tem uma contribuição paritária do ente federativo. A cada 8,5% do meu salário que eu contribuo, ou melhor, 8,5% daquilo que passa do teto do INSS do meu salário eu contribuo para a entidade fechada, o Estado vai contribuir com o mesmo percentual. Eu tenho a possibilidade de abater essas contribuições na minha declaração do imposto de renda. Assim como a gente faz com o médico, o empregado doméstico, a gente consegue fazer esse abatimento também. E para aquelas pessoas que não desejam permanecer como servidores públicos, ou seja, entrei, fiz meu doutorado, passei para professor, mas eu quero ficar 5 anos. Depois eu vou para os Estados Unidos trabalhar no Facebook, tá? E isso acontece, né? É exceção? É, mas acontece. Para esse servidor, pode ser interessante migrar para uma sistemática de previdência complementar. Por quê? Porque ele consegue levar essa previdência para um outro país, ele consegue aproveitar essas contribuições. Mas é excepcional? É. Via de regra, não vale a pena migrar. Assim como foi a campanha que foi promovida pelo Andes de não apoiar a migração ao FUNPRESP. Por quê? Porque ela tende a prejudicar muito mais do que a ajudar o servidor público. Então aqui as desvantagens são muito maiores. Primeiro, o valor do meu benefício varia de acordo com aquilo que eu acumulei de reserva. Se a minha reserva acabar, acabou o benefício. Segundo, eu posso ter uma modificação que diminua essa alíquota de 8,5%. Então, ao invés do ente federativo contribuir com 8,5%, ele vai contribuir, sei lá, com 3%. Isso é uma desvantagem que pode ser alterada a qualquer momento. Terceiro, para quem opta por migrar, a pessoa sai de uma conta que ele tem uma ideia qual vai ser o valor do benefício e passa para uma regra que ele não tem ideia de qual vai ser o valor desse benefício futuro, porque depende da sua capacidade de poupar dinheiro. Quarto, a jurisprudência em previdência complementar é péssima. Como eu disse, esse contrato pode ser alterado ao longo dos anos e essas alterações podem me prejudicar no momento que eu vou receber o benefício. E por último, você contribuir com 8,5% daquilo que ultrapassa o teto do INSS é um valor pequeno, tá? Então, para uma formação de reserva, essa contribuição é baixa, ok? Aqui, só para exemplificar, vou passar rapidinho, eu tenho 3 slides. Ó, o FUNPRESP lá na União Federal, com dados de janeiro desse ano, tinha 74 mil participantes. E ele faz a gestão de um patrimônio de aproximadamente 1,44 bilhão de reais. Todo esse patrimônio rendeu nos últimos 12 meses somente 10%, que é um valor absolutamente conservador. Por que é conservador? Porque cerca de 90% dos investimentos do FUNPRESP estão atrelados à dívida pública. São feitos no Tesouro Direto. Tesouro Direto é um título que a União emite falando, olha, daqui a 5 anos eu vou te pagar esse montante com os juros que eu estou te prometendo. 90% desses 1,44 bilhão de reais estão investidos em títulos emitidos pela União, que são muito mais confiáveis, mas que obtêm um rendimento também muito mais conservador. Ok? Então, de previdência complementar, deu para entender mais ou menos que o futuro espera a classe de trabalhadores do estado da Paraíba. Deu para entender? Dúvidas? Pois não. Você fala que os servidores públicos já atuais, eles não serão impactados pela reforma? Serão impactados. Não serão impactados, não terão que migrar obrigatoriamente para este plano. No caso, ele será impactado porque vai unificar o valor dos 5.600 e pouco. Só para os novos servidores. Só para os novos? Isso. Não. E qual seria a vantagem de migrar? Por que alguém migra? Só naquele caso que você falou do Facebook lá? Por exemplo, eu sou servidor, quero ficar 10 anos no serviço público. Por exemplo, quem é da área de tecnologia, né, muitas vezes o serviço público é desvantajoso. Né? Na carreira de docência ele ainda consegue ter uma projeção um pouco melhor. Mas se ele virar, sei lá, analista de tecnologia no ministério, o salário dele é bastante reduzido.
né? Então, para essa pessoa, muitas vezes uma carreira na iniciativa privada é mais interessante, né? E aí, para ela, nesse caso especificamente, pode ser bacana. Agora, se esse servidor tem 40 anos de idade, já é uma questão que não vale a pena. Por quê? Porque se ele tem 40 anos de idade, ele vai ter um período muito curto para acumular uma reserva. O valor do benefício dele é proporcional àquilo que ele tiver na reserva. Se ele tem 40 anos e quer se aposentar aos 60, apesar de não conseguir pelas modificações da Previdência, a gente vai ver agora, mas se ele quiser se aposentar então, aos 70 anos de idade, 30 anos de contribuição é pouco. Tá? A gente fez uma projeção na época do FUNPRESP lá na União Federal de que um servidor público com 40 anos tinha uma projeção de trabalhar cerca de mais 26 anos. Tá? Então, um professor doutor adjunto 4, né? Dentro da carreira federal. Para essa pessoa, ele acumularia em 26 anos uma reserva de aproximadamente 1,5 milhão. 1,5 milhão para responder por todo o período que a pessoa viver depois da aposentadoria é nada. Vai embora rapidinho. Tá? Geraria um benefício de aproximadamente R$5 mil por mês. Tá? Com a possibilidade de se esgotar antes, se for mal investido. Ok? Eu tenho uma dúvida sobre qual seria o meu ingresso para aquela regra de transição. Eu assinei a carteira em 92 da iniciativa privada. Quando trabalhei até 97. Em 97 eu ingressei no serviço público, mas como prestador de serviço. Ok. E aqui na UFB eu entrei como efetivo em 2004. Então você está na regra geral, tá? Vou voltar lá para você conseguir enxergar direitinho. Você está... Opa! Cadê o quadrinho amarelo? Bom, aqui eu vou mostrar assim o quadrinho amarelo. Você está nessa regra aqui. Quem ingressou depois da emenda constitucional número 2003, ou seja, quem ingressou a partir do dia 1º de janeiro de 2004, entra nessa regrinha aqui. Ou seja, pela regra de hoje, você vai se aposentar quando tiver 60 anos de idade, 35 de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E o valor da sua aposentadoria será a média aritmética das 80% maiores contribuições que você tiver pago no sistema de previdência, tá? E essa nova previdência não vai poder impactar nisso? Vai impactar sim, a gente vai ver agora. Tá? Isso é a regra de hoje. Se você tivesse 60 anos e 35 de contribuição, você poderia se aposentar nessa regra, tá? Agora a gente vai ver como vai ficar a vida de todo mundo se a reforma passar. Trouxeram um lencinho? Não pode chorar não, tem que participar do ato dia 30 e participar da greve geral dia 14 de junho, tá? Bom, a proposta de reforma da Previdência, ela traz modificações extremamente impactantes para todos nós, tá? Se até então todas as modificações previdenciárias trouxeram regras de transição que fossem acessíveis, né? Por mais que eu precisasse trabalhar um período um pouco maior, eu conseguia cumprir com essas regras de transição de uma maneira relativamente ok, né? Pela proposta apresentada pelo Bolsonaro, a gente vai ver que ele me força a trabalhar cada vez mais, tá? Então, a proposta de reforma da Previdência do Bolsonaro traz 3 tipos de regra. Ele traz, primeiro, as regras de transição para quem já é servidor público. Então, todo mundo aqui que já é servidor público vai poder se aposentar pela regra de transição. Você que é estudante, qual o seu nome? Qual? Daniele. A Daniele ainda não é servidora pública. Você quer ser professora? Quer ser servidora? Era bom, né? A Daniele vai entrar nas regras transitórias. E então a gente tem as regras de transição, as regras transitórias e as regras que só Deus sabe. Tá? Vamos falar primeiro das regras de transição. As regras de transição serão aplicáveis para todos nós que já somos servidores públicos. Eu não sou servidor público, tá? Bom, já fui, não sou mais.
Então, o servidor público poderá se aposentar nessa modalidade de aposentadoria aqui, aposentadoria voluntária, quando ele completar, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, no caso dos homens, 35 anos de contribuição. A mulher tem que ter 56 anos de idade e o homem tem que ter 61 anos de idade. Mas aí a gente tem um asterisco. Essa idade é progressiva. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa idade vale para 2019, tá? Eu tenho que ter também 20 anos de serviço público. Tenho que ter 5 anos no cargo em que eu vou me aposentar. E eu tenho que atingir o somatório 86 para a mulher e 96 para o homem. E esse somatório corresponde ao período do meu tempo de contribuição mais a minha idade. Com asterisco, o somatório também é progressivo. Ok? Pois não, professora. Deixa de existir. Aí a gente vai ver já já. Tá? Pela regra de hoje, então a gente tem uma majoração da idade mínima, certo? Que a mulher passa para 56 e hoje é 55. A gente tem uma perspectiva de aumentar essa idade com o decorrer dos anos, certo? E a gente tem a criação de um instituto que hoje não existe, que é o somatório 86-96. E eu tenho que atingir todos esses requisitos ao mesmo tempo. Leandro, tenho 30 anos de contribuição e tenho 56 anos de idade. Atingi o somatório 86, ok? Ok. Só que eu atingi esse somatório em 2020. Posso me aposentar? Não. Por quê? Porque em 2020 o somatório já é 87. Leandro, atingi 31 anos de contribuição e 57 anos de idade em 2021 e atingi o somatório 88. Posso me aposentar? Não, porque em 2021 a minha idade já vai ser de 58. Ou seja, a progressividade da idade e do somatório acontecerão em momentos distintos. A idade passa para 57 e 62 a partir de 2022. E o somatório passa para 87, 97 e vai subindo um ano a cada ano a partir do ano que vem. Então, quem atingiu 86, 96 em 2019 e quem atingiu 56, 61 com 30 de contribuição ou 35 de contribuição vai poder se aposentar. Quem não atingiu esse somatório vai ter que esperar o somatório ou a idade mínima. Ok? Mas a gente tem um outro problema. Se eu atingir todas essas regrinhas aqui em 2019, beleza, estou sossegado, posso me aposentar, certo? Vai valer a pena eu me aposentar? Não. Por quê? Porque a regra de cálculo do benefício vai ser alterada. Como é que é a regra de cálculo hoje? Eu vou pegar a média aritmética das minhas 80% maiores contribuições. Ou seja, todas as minhas contribuições, desde a data da instituição do Plano Real, julho de 1994, até a data da minha aposentadoria. Vamos colocar maio de 2019. Então, de 94 até 2019, eu vou retirar as 80% maiores contribuições e vou chegar no resultado médio. Como que é feito esse resultado médio? Pego todas as contribuições, aplico correção monetária, somo tudo e divido pelo número de contribuições. Certo? Esse é o resultado médio. Ok? Sobre essas regras apresentadas pelo Bolsonaro, eu não vou pegar só as 80% maiores. Eu vou pegar todas as minhas contribuições. Ou seja, aquelas contribuições que eu paguei para o INSS enquanto eu estava fazendo doutorado, com base em um salário mínimo, entram no cálculo. Aquelas contribuições do meu início de carreira entram no cálculo. Tá?
Isso faz com que a minha média diminua. Ok? Com um detalhe importante. Depois que eu achar o resultado da minha contribuição média, eu vou aplicar uma alíquota. E qual vai ser essa alíquota? Vai ser uma alíquota de 60% mais 2% para cada ano de contribuição que eu tiver, além do mínimo de 20 anos. Que confusão, Leandro? É assim mesmo, tá? Então aqui eu trouxe para poder exemplificar. Eita! Se eu tiver, sou mulher, tenho 30 anos de contribuição, eu vou aplicar 60% referente a 20 anos. Cada ano de contribuição que eu tiver além do mínimo de 20, eu ganho 2%. Então tenho 30, 60 sobre 20 e 10 anos vezes 2. Somo tudo, dá 80%. Então, sobre a minha média, eu vou aplicar para a mulher que se aposentar com 30 anos de contribuição, uma alíquota de 80%. Leandro, mas você não disse que eu vou pegar todas as contribuições e não vou aplicar mais a regra do 80%? Percebam a diferença. Uma coisa é eu pegar as 80% maiores contribuições e outra coisa é eu pegar todas as minhas contribuições e aplicar uma alíquota de 80%. Isso faz com que a minha média caia significativamente. Para o homem que se aposentar com 35 anos, eu vou aplicar 90%. Leandro, como é que eu faço para aplicar 100%? Tranquilo, é só trabalhar. Quando eu completar 40 anos de trabalho, aí eu aplico a alíquota de 100% ou de 1% no caso. Ok? Oi? No além, não recomendo. Por quê? Porque a gente vai ver que a regra da pensão por morte é pior ainda. Tá? Morrer não é uma opção. E aí o Bolsonaro, além de ferrar com a vida de todo mundo, ele ferrou com a vida do advogado também. Por quê? Porque eu estava até conversando com a doutora Carla agora. Eu falei, gente, o advogado faz direito para não precisar fazer conta. O advogado não sabe fazer conta. É ruim de matemática, né? E aí, com essa alteração, o advogado será obrigado a aprender matemática. Por quê? Porque quando a professora for lá no plantão, falar, oi, tudo bom, doutora Carla? Quero saber quando é que eu vou me aposentar, a senhora me ajuda? Ajuda. A doutora Carla vai ter que fazer o seguinte: quanto tempo de contribuição a senhora tem? Tenho 20 anos de contribuição. Que dia que a senhora entrou? Entrei em 2004. Qual foi o professor aqui? Entrou em 2000. Professor? Antônio. Professor Antônio entrou em 2004, né? Ele vai lá no plantão, ele chega lá e fala, olha, hoje eu tenho, aqui em 2019, 20 anos de contribuição, entrei em 2004. Quando que eu poderei me aposentar? Para ele atingir os 35 anos, faltam 15, certo? Porque ele tem 20 hoje. Daqui a 15 anos, qual vai ser a idade mínima? Aí eu vou ter que calcular. Em 2022 vai ser 62 anos. Em 2023 vai ser 63. Em 2024 vai ser 60. E aí ele vai fazendo ano a ano para descobrir a idade mínima vigente lá em 2000x, daqui a 15 anos. Aquela idade mínima vigente naquela data vai ser a idade aplicável ao professor Antônio. Se o somatório vigente lá em 2000 e tralalá for exatamente o tempo de contribuição e a idade mínima que ele tiver atingido, maravilha, ele consegue se aposentar. Só que se tiver um somatório diferente, ele tem que observar o somatório também. Se ele se aposentar por aquela regra, o advogado vai ter que lembrar que eu vou aplicar somente 90%. Então depois que ele faz todo o cálculo, fala, olha, o senhor vai se aposentar em 2030, ganhando 90%, o trabalhador tem que trabalhar mais 5 anos, no caso dos homens, para ganhar os 100%.
E no caso das mulheres, é uma reforma absolutamente misógina. Por quê? Porque a mulher tem que trabalhar mais 10 anos. Não ficou legal? Tem que ser 20 anos de contribuição na empresa pública. No serviço. Serviço público. 20 anos no serviço público. Isso. Você tem 20 anos fora e 10 aqui não. Não. Mas aí é importante a gente diferenciar. Uma coisa é a minha data de ingresso em um cargo público efetivo. Tá? O dia que eu tomo posse num concurso público. O professor Antônio entrou em 2004. Mas ele falou: Leandro, eu tive um trabalho temporário ou comissionado antes. Esse tempo comissionado ou como professor substituto é tempo de serviço público, mas não é data de ingresso em um cargo público efetivo. No meu caso, por exemplo, eu entrei como professora efetiva concursada em 2000, mas eu tenho 10 anos na iniciativa privada, antes de 2000. Aí você só tem 19 anos de serviço público e você entrou em 2000. Tá? Mais tempo de contribuição. Tempo de contribuição você tem 29 anos. Isso. Tá? Então são tempos distintos. Uma coisa é o meu tempo de contribuição. Tem que ter 30 no total, 20 no serviço público e a idade mínima e o somatório e o tempo de carreira. Aí alguém levanta a mão e fala: Leandro, eu entrei em 2000. Eu terei direito à paridade e à integralidade? A reforma do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes trazem uma exceção a essa regra de cálculo que eu mencionei. Tá? Então, essa regra de cálculo em que eu vou aplicar toda a minha média de contribuições e uma alíquota correspondente ao meu tempo de contribuição vai ser aplicável para aqueles servidores que ingressaram a partir de 2004. Ok? Quem entrou até o dia 31 de dezembro de 2003 poderá usufruir de uma outra regra de transição, desde que ele observe os seguintes requisitos. No caso das mulheres, eu tenho que ter 30 anos de contribuição. No caso dos homens, 35. Eu tenho que ter 62 anos de idade para a mulher e 65 anos para o homem. Então, se eu tenho uma servidora que tem hoje 54 anos de idade, vai fazer 55 em junho, dia 1º de junho, junto com a esposa do Luiz, certo? Ela tem 54 anos, vai fazer 55 agora sábado. Se a reforma é aprovada amanhã, ela vai poder se aposentar com 55? Não, ela vai ter que trabalhar mais 7 anos para conseguir se aposentar. Dando aula. Tranquilo, né? Exatamente, não é que vocês são servidores públicos. Eu não aplico a regra do teto porque no Estado eu não tenho previdência complementar ainda, tá? A regra do teto vai ser aplicável a partir do momento em que eu crio a previdência complementar no Estado. Aí nesse caso, essa regra só vai ser aplicável para os novos servidores. Quem já tem o direito a adquirir, não mexe. A priori não. A priori não. Tá? Pelo texto que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, não. Tá? Como vai ser trabalhando paralelo, perdi a justificação daquele caso que a pessoa já está totalmente enquadrada para se aposentar hoje. A senhora não perdeu, é porque eu não cheguei lá ainda. Ah, E a gente vai falar do direito adquirido, tá? Mas então, voltando.
Aquela servidora que ainda não tem o direito adquirido. Eu tenho 54 anos, já tenho os 30 de contribuição, tenho tudo certinho. Mas tenho 54 anos. Faltam 3 dias, 4 dias para eu completar 55. Vem a regra e altera hoje. Eu vou ter que trabalhar mais 7 anos. Tá? Por quê? Essa é a transição. Exigir mais 7 anos de trabalho. Tá? A mulher vai ter que trabalhar até os 62 anos. E o homem até os 65 para conseguir se aposentar com paridade e com integralidade. Tá? Então todos vocês que ingressaram no serviço público até 2003, quem ingressou até 2003, levanta a mão. Quem não tem direito adquirido ainda, ou seja, quem ainda não completou os requisitos para poder se aposentar, se submeterá a essa regra se a proposta for aprovada. Ok? Aqui a gente tem servidor docente da educação infantil, do ensino médio fundamental. Tem professor do IF? Eu já fui do fundamental. Não, mas falo hoje. Tem algum aqui que é do ensino da educação básica? Então eu vou pular essa parte, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, mas fica na apresentação que eu vou deixar disponível para vocês enviarem para os colegas que tiverem esse interesse. Diminuo 5 anos, tá? Basicamente. Só que se eu diminuo 5 anos, eu entro na mesma regra dos 60% mais 2%, então eu também diminuo a aposentadoria, tá? Então aqui eu vou pular. E aí, como foi dito, falou, bom, então eu vou receber minha aposentadoria no além. Não recomendo. Por quê? Porque a regra da pensão por morte é pior do que da aposentadoria. Como é que funciona a regra da pensão por morte hoje? Sou servidor público aposentado, certo? Morri. Vou deixar uma pensão por morte para o cônjuge. Certo? E para a cônjuge também. Ou para a cônjuge. Como é que vai ser essa pensão por morte hoje? Eu vou deixar sobre a minha aposentadoria. Então eu recebo 10 mil de aposentadoria. Morri. A pensão por morte vai ser igual ao teto do INSS de 6 mil reais, vamos deixar 6 mil, mais 70% do que ultrapassar o teto do INSS. Então é teto do INSS mais 70% de 4 mil, que eu não vou fazer esse cálculo porque eu sou do direito, tá? Esse vai ser o valor da pensão por morte do cônjuge, pela regra de hoje, tá? Tenho 300 filhos, vai ser esse o valor, não importa a quantidade de beneficiários, tá? Pela regra apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor da pensão por morte variará de acordo com o tamanho da minha família. Então, se eu sou aposentado, eu vou deixar os mesmos teto do INSS mais 70% de 4 mil, e sobre esse valor eu vou aplicar uma cota familiar. Se eu tiver tão somente um cônjuge, né, um único beneficiário do pensionista ou do servidor público, a cota familiar será de 60%. Então, de cara, eu tenho uma diminuição de 40% do valor do benefício. Leandro, eu posso aumentar essa cota familiar? Posso, muito simples, é só ter filho em idade de se tornar beneficiário até a data do falecimento. Se eu tiver 300 filhos, eu vou receber 300%? Não, vai receber até no máximo 100%, tá? Então, quem é que vai receber 100% da pensão por morte? Aquela família que tiver, além do cônjuge, mais 10% para cada filho. Pelo menos 4 filhos. Se tiver 5, continua recebendo 100%. Tá? E esses filhos têm que ser candidatos ao benefício. Então tem que ser filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos. Tá?
Então, quem já tem filho maior, um abraço, vai deixar uma pensão por morte de até 60%. Tá? Bom, então, até aqui nós vimos as regras de transição, tá? Regras aplicáveis a todos vocês que já são servidores públicos. Mas a gente tem a Daniele, que não é servidora pública ainda, né? A Daniele é nova, deve ter uns 16 anos. 16 anos e uma excelente dermatologista, né? Ela vai se tornar servidora pública daqui a 5 anos, né? Quando ela se tornar servidora pública, ela entra nas regras transitórias. Mas as regras transitórias não serão aplicáveis só para a Daniele. Por quê? Caso algum de vocês, Deus o livre guarde, se torne incapaz, eu também vou aplicar a regra transitória. Hoje, se eu tenho uma doença grave, contagiosa ou incurável, não é uma pneumonia qualquer, é uma doença grave, contagiosa ou incurável, eu posso me aposentar independente do meu tempo de contribuição, como se eu tivesse atingido todos os requisitos vigentes na data desse fato. Então vamos imaginar o seguinte: eu ingressei em 2000 no serviço público, tá? Fui acometido, Deus o livre guarde, de uma doença grave, uma neoplasia maligna, por exemplo. Eu poderei me aposentar independente de ter atingido os meus 35 anos de contribuição, como se eu tivesse atingido. O fato de eu ter tido uma doença grave faz com que eu complete virtualmente os 35 anos de contribuição, ok? E aí eu posso me aposentar levando esse complexo de tempo de contribuição para o meu benefício. Pela regra trazida pelo Bolsonaro, quem tiver uma doença grave, contagiosa ou incurável, só poderá se aposentar, e quem tiver e quem não tiver, tá? Qualquer um só poderá se aposentar quando for incapaz permanentemente para o trabalho. Então, vamos pegar um caso de um cliente meu lá em Brasília. Ele teve um câncer nas cordas vocais, porque ele é professor de canto, tá? Ele teve um câncer nas cordas vocais e não tem mais condições de dar aula, certo? Se ele estivesse na regra de hoje, ele conseguiria se aposentar por invalidez? Sim. Pela regra do presidente Jair Bolsonaro, ele só conseguirá se aposentar quando for identificado que ele é incapaz permanentemente para o trabalho. Então, a despeito dele não conseguir dar mais aula, ele consegue exercer uma atividade na secretaria. E aí ele será readaptado para essa nova função. Ainda que ele seja do cargo de professor. Tá? Então, a aposentadoria por invalidez somente será concedida na modalidade de aposentadoria por incapacidade permanente. Mas isso não é o pior. O pior é que o valor do benefício, a despeito de ser um benefício de risco, porque eu não sei quando eu vou ser acometido por uma invalidez, não sei nem se eu serei, mas todos nós temos o potencial de nos tornarmos inválidos ou incapazes. Esse benefício de risco me gerará uma aposentadoria que depende do meu tempo de contribuição. Então, se eu sofrer uma doença grave depois da reforma e eu tenho 10 anos de contribuição, o valor do meu benefício vai ser a média aritmética de todas as minhas contribuições vezes a alíquota referente aos meus 10 anos de contribuição. Então, até 20 anos eu aplico a alíquota de 60%. Então, se eu me torno inválido ou incapaz com 10 anos de trabalho, eu vou receber 60% da minha média de contribuições. Se eu me torno inválido com 15 anos de trabalho, eu vou receber 60% da minha média de contribuições. Se eu me torno incapaz com 19 anos, 11 meses e 29 dias, eu vou receber
60%. Eu só vou receber acima de 60% se eu tiver tempo de contribuição maior do que 20 anos. Então, qual que é a minha recomendação? Quer se tornar incapaz para o trabalho? Espera completar 40 anos de contribuição. Tá? Espera os 40 anos, que aí você consegue ter o melhor benefício da incapacidade permanente. Ok? E nós temos outras regras transitórias também, que a Daniele, quando ingressar no serviço público, poderá se aposentar. Primeiro, a regra transitória só é aplicável para quem recebe até o teto do INSS. Então, se eu tenho um servidor público que tem uma remuneração menor, né, muito menor do que o teto, daí esse servidor pode se aposentar pela regra transitória. Quem recebe além do teto não vai se aposentar por essa regra, ok? Essa regra transitória exige que eu tenha 25 anos de contribuição para homens e mulheres, 62 anos de idade para mulher e 65 para homem, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, tá? E o valor do benefício vai seguir aquela mesma sistemática de 60% mais 2% para cada ano de contribuição. Se eu me aposentar com exatos 25 anos de contribuição, qual vai ser a alíquota que eu vou aplicar no meu benefício? 70%. Ok? E nesse caso a aposentadoria é limitada ao teto do INSS. Aqui a gente também tem uma regra para a versão por morte, para quem ingressar a partir da promulgação da PEC. Eu tenho a mesma aplicação da cota familiar, de 50% mais 10% para cada beneficiário. A diferença é que nessas hipóteses o benefício é limitado ao teto do INSS também. Ok? E aí a gente tem uma outra regrinha trazida na PEC, que eu imagino que vai afetar vocês de maneira muito direta. Porque eu creio que aqui nós temos servidores que tenham um cargo como professor no Estado, um cargo como professor no município, ou às vezes no Estado e na União. Ou não, isso não é uma realidade daqui. Tem? Muito bem. Quem tem cargos de professor, até 2 cargos de professor, são cargos acumuláveis, tá? Então não será afetado pela regra de acumulação de benefícios. No meu caso, eu já sou aposentada pelo IBC, que é o Instituto de Previdência Municipal daqui, como técnica especializada. Técnica especializada, mas é cargo de nível superior? Não. Tá. Espero que não dê problema, tá? Porque vai depender do entendimento que o Estado terá sobre o seu cargo, que a senhora já se aposentou. Já foi homologado. Então pode ficar tranquilo, tá? Mas vamos pegar o seguinte exemplo. Sou funcionário do Banco do Brasil, empresa pública, certo? Me aposentei pelo INSS. Ok? Funcionário do Banco do Brasil, aposentado pelo INSS. Passei no concurso de técnico do judiciário. Ok? Eu não poderei acumular a minha aposentadoria do INSS com a minha remuneração do cargo de técnico. Então percebam, eu não estou tratando das regras que proíbem a acumulação que a gente já conhece. Quem tem 2 cargos distintos de professor, 2 cargos distintos da área da saúde, um cargo de técnico e um cargo da educação. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma outra proibição. Eu proibirei a acumulação de benefício previdenciário oriundo de cargo público ou de empresa pública ou de cargo comissionado ou de cargo temporário com a remuneração e a aposentadoria de cargo público do regime próprio. Pois não. Eu sou pelo INSS aposentado. De qual órgão? Da EMATER. E é professora?
No caso, como a senhora tem um cargo público, uma aposentadoria oriunda de um emprego público, na verdade, pelo INSS, mas o seu cargo atual é de professora, não tem problema. Agora, se a senhora ocupasse um emprego atual de técnico administrativo, teria problema. Tá? Um pouquinho. Além disso, eu tenho proibição. Então aqui só para fixar com vocês, veda-se a percepção simultânea de aposentadoria, seja do regime próprio, dos militares ou do INSS, decorrente de cargo, emprego ou função pública com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Tá? Isso é uma regra que vai afetar muita gente. Tá? Se eu sou aposentado, sou casado, tá? E pretendo receber uma pensão por morte quando a minha cônjuge falecer, certo? Se a cônjuge exercer um cargo que eu não posso acumular em atividade, eu receberei a pensão por morte? Não. Ou seja, além de não poder morrer, eu também não posso matar o cônjuge. E só posso me tornar incapaz quando eu tiver 40 anos de contribuição. Ok? Então, regra de pensão por morte. Pensão por morte mais pensão por morte, aposentadoria e pensão por morte, seja em 2 regimes de previdência do servidor público, seja no regime do servidor público com o INSS, ou de 2 benefícios do INSS, eu só poderei acumular se um desses 2 benefícios for de no máximo 5 salários mínimos. Se for se for maior do que 5 salários mínimos, eu vou receber somente um único benefício, tá? E eu vou receber, vamos imaginar que eu recebo um benefício de 4 salários mínimos. Aí eu vou receber a minha aposentadoria normal, cheia, e vou receber 20% daquele benefício que é de 4 salários mínimos. Ou seja, eu só poderei acumular os benefícios nessa hipótese dentro de um percentual estabelecido pela proposta, tá? Então, 20% para benefício de 3 a 4 salários mínimos, 40% para benefício de 2 a 3 salários mínimos, 60% para benefício de 1 a 2 salários mínimos e 80% para o benefício de 1 salário mínimo, ok? E só vai se aplicar para aqueles benefícios que se tornarem acumuláveis a partir da promulgação da PEC. Quem já recebe 2 benefícios pode ficar tranquilo. Pois não? Eu recebo uma pensão. Certo. Quando eu me aposentar, entra nessa regra. Então, se você já tem condições de se aposentar hoje, aí eu recomendaria que você se aposentasse. Pois não. No caso de aposentadorias, digamos, eu estou em processo, mas eu já tenho suponhamos que hoje eu já tivesse essas 2 aposentadorias e que a minha primeira aposentadoria foi de um cargo técnico não necessariamente especializado, mas eu já tenho. Aí eu me aposentei como professor, tá aqui, tá hoje. Quando ela entrar, vai mexer, não. Só tem o poder de modificar aquelas pessoas que usufruírem um ou outro benefício depois da promulgação. Ok? Sim, então, é isso que eu estou pensando, eu já tenho. Pois é, a senhora já tem uma hoje. Né? A senhora falou, se eu... Suponhamos que eu já tenho as 2. Ok, a senhora já tem as 2 hoje, pode ficar tranquila. Agora, se a senhora tem uma hoje e vai receber outra, como é o caso da professora, depois da reforma,
aí se submete a essa regra. Ok? 2 salários mínimos quantos por cento? Até 2 salários mínimos, 60%. Se eu recebo a aposentadoria, mais 60%. Ok? E aqui, só para a gente finalizar, uma outra alteração com relação à alíquota de contribuição. Hoje vocês pagam 11% sobre o total da remuneração. Alguns estados pagam 14%. Com a proposta do Bolsonaro, todos nós teremos uma majoração dessa contribuição, tá? E ela vai ser escalonada por faixas, igual é no imposto de renda, tá? Então até um salário mínimo, 7,5%. De tanto a tanto, aumenta um pouquinho, e aí vai, tá? A média de remuneração aqui, eu imagino que fique um pouco próxima, talvez um pouco menor, do que dos servidores federais, das universidades federais, certo? Ou eu estou enganado? É mais ou menos a mesma coisa? A remuneração dos federais e dos estaduais é próxima? Maior? Então possivelmente o aumento da alíquota para vocês vai ali para 15%. Depois de 14 a gente já cai. Na média, para vocês deve ficar cerca de 15% de contribuição. Prazer conhecê-lo, obrigado. Eu que agradeço. Ok? Mas tem Aí agora a gente vai falar disso, tá? Vou falar dos pontos que são mais preocupantes. Tudo isso que eu falei aqui é preocupante? É, mas a gente tem coisa pior. Pois não. Vou falar. Tá? Então vamos falar aqui daquilo que é mais preocupante, para além de todas as modificações de idade, tempo de contribuição e tempo de serviço público. A primeira modificação, que é super preocupante, é retirar da Constituição o regramento da Previdência. É fazer a desconstitucionalização das regras previdenciárias. E por que isso é preocupante? Porque isso faz com que as futuras modificações sejam feitas de forma muito mais fácil, com um quórum parlamentar muito menor. Tá? Então os próximos governos, caso essa regra seja aprovada, quando quiserem modificar as regras de vocês, terão uma facilidade ainda maior do que a que existe hoje. Tá? E por que é que querem desconstitucionalizar a Previdência? É porque querem privatizar a Previdência. Querem instituir um regime de capitalização individual. Pela regra de hoje, todos nós participamos de um regime de repartição simples, ou seja, todas as contribuições que vocês pagam é que faz com que esse sistema mantenha o pagamento das aposentadorias. Há um pacto intergeracional. A contribuição que vocês pagam hoje não é para a sua aposentadoria futura, é para a aposentadoria de quem está aposentado hoje, tá? Então, esse pacto intergeracional é a forma como se entendeu que o sistema previdenciário deveria ser construído. Pelo sistema de capitalização, o valor do meu benefício depende somente do meu esforço contributivo. Então, significa que se eu tenho uma contribuição pequena ou se eu tenho um tempo de contribuição pequeno, o valor da minha aposentadoria vai decorrer exatamente dessas contribuições que eu fizer. Tá? Então, há a possibilidade de criação de um sistema de capitalização individual, em que não temos um pacto intergeracional e nem um sistema de repartição simples. Além disso, há uma possibilidade de que aquela entidade fechada de previdência complementar que eu mencionei possa ser substituída por um agente financeiro com finalidade lucrativa. Isso é extremamente impactante porque hoje essa entidade fechada não tem finalidade lucrativa. O esforço dela é somente para gerar benefício. Tá? Com a modificação proposta pelo presidente, essa entidade pode ter sim finalidade lucrativa. Outro detalhe, majoração da idade mínima por lei complementar.
Aquelas idades mínimas que a gente viu lá atrás poderão ser majoradas por lei complementar sempre que se identificar que houve um aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira. Penúltimo, possibilidade de que os benefícios de risco sejam geridos por seguradoras. Se hoje, quando uma pessoa falece, ela vai lá no Departamento de Recursos Humanos ou então lá no Instituto de Previdência solicitar a pensão por morte, quando a reforma for aprovada, ela vai lá na Sul América Seguros requisitar esse benefício. Tá? Isso enfraquece o sistema, isso faz com que o benefício de risco possa ser alterado de forma muito mais simples e sem qualquer colchão do Tesouro para pagamento de benefício de risco. E por fim, o mais grave, além de tudo isso que eu já disse, é a possibilidade de que o servidor público, e somente o servidor público, possa ser chamado a promover o equacionamento do déficit previdenciário. Como é que funciona isso? Todos vocês terão um aumento da alíquota de contribuição, certo? Vai passar aí para cerca de 15% para servidor aqui do Estado, ok? Além desse aumento da alíquota de contribuição, dessa contribuição normal, o Estado poderá transferir a sua responsabilidade enquanto Estado pela dívida previdenciária, pela ausência de recurso para pagar benefício de previdência, para vocês, servidores públicos, instituindo uma contribuição extraordinária, que poderá vigorar por 20 anos. Qual vai ser o valor dessa contribuição extraordinária? Não se sabe. E ela atingirá servidores em atividade, servidores que já preencheram os requisitos para se aposentar, servidores aposentados, pensionistas, qualquer pessoa que faça parte do sistema de previdência, inclusive quem recebe um salário mínimo. Tá? Então, de todas as modificações, essa tem o potencial não apenas de gerar um empobrecimento na velhice, mas um empobrecimento hoje, na atividade, ou hoje, enquanto pensionista. Ok? Essa, para mim, é a modificação mais perversa que a gente tem. Certo? E, por fim, vou falar aqui do direito adquirido. Aquelas pessoas que já preencheram todos os requisitos para conseguir se aposentar. Então, já tem. A senhora falou que já tem direito adquirido? Vamos pegar um exemplo aqui de quem já tem direito adquirido. Tenho hoje, antes da reforma, 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, 55 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e entrei antes de 2003. Já posso me aposentar? Posso. Aí o que eu vou fazer? Cadê meu celular? Esse? O que eu vou fazer? Eu vou virar para essa pessoa e vou tirar uma foto. Falar, olha, essa foto, do dia que você começou a trabalhar até hoje, está aqui de cima. Tirei a foto. Certo? Você pode usufruir essa foto hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 3, 5, 10, 15 anos. Essa foto. Se durante esse período você progrediu, eu posso levar a progressão pela regra de hoje? Não. A progressão se submete à regra da reforma. Ok? Então, eu posso usufruir da foto, exatamente o que tem na foto. Sou professor aqui, sei lá, classe C nível 3. Esse professor que já preencheu os requisitos como classe C nível 3 pode se aposentar hoje ou depois da reforma, não importa. Mas se a vida dele for alterada, seja pela progressão, promoção, novo cargo, qualquer situação, daí ele tem que preencher os requisitos da reforma. Ok? Deu para entender? É o congelamento. Congela. Tira a foto e usufrui quando quiser. Já estou no topo da carreira.
não vou mudar mais nada na vida. Aí tudo bem, não tem alteração. Mas é muito tá assim, porque É verdade. Para finalizar, um lembrete importantíssimo. O texto ainda é uma proposta. Ele pode passar por várias modificações. Se isso acontecer, me liga, que eu volto e explico quantas vezes forem necessárias. Ok? Obrigado a todos.